Então, boa noite a todos. Então, é com muito prazer que apresento a professora da Faculdade de Medicina, Lina Rosa Moraes, que vai falar para nós sobre felicidade possível, algumas perguntas. Então, Lina, é com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marta, a oportunidade de estar aqui dialogando, na realidade, né, com vocês, sobre um tema que, apesar de nos ser muito caro, né, eu acho que nós estamos todos em busca dela ou nos questionando sobre a felicidade. É um tema que aparentemente é simples, porque eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui às pessoas o que elas entendem por felicidade, pareceria uma chuva de palavras, de conceitos, de emoções correlacionadas à felicidade. Porém, não é tão simples assim a construção dessa felicidade, né? Então, eu venho já há algum tempo trabalhando com isso por questões, inclusive, profissionais, pois uma coisa assim que me preocupa muito é a dificuldade, muitas vezes, das pessoas de se responsabilizarem, vamos dizer assim, pelo seu próprio cuidado, pela existência, né, pelas suas escolhas. Então, isso sempre foi uma interrogação na minha cabeça como profissional. E, pessoalmente, também, eu sempre me coloquei com uma série de questionamentos de como é que a gente consegue equilibrar os diversos pratinhos da vida, né? E conseguir ter um vetor que seja favorável, né? De bem-estar, de satisfação, de plenitude. Então, nós vamos falar um pouco, passear por esses conceitos, né? Ora muito simples, ora bastante complexos. Então, assim, até achar o título dessa palestra foi delicado, porque o tema felicidade é muito abrangente. Na realidade, na história da humanidade, esse tema vem sendo, vamos dizer assim, investigado, e pensado, refletido, cantado em prosa e verso, né? Enfim, desde sempre. Muito provavelmente desde que o primeiro homem se deu conta de que era um homem, né? Era um ser humano, e era um ser humano, um ser finito. Então, a partir daí, talvez seja essa a verdadeira expulsão, né, do paraíso, se saber finito e frágil frente à natureza. Bom, então vamos lá. Felicidade possível. A própria expressão, na realidade, eu gostaria, né, nós estamos em tempos ainda híbridos, o ideal era que nós estivéssemos dialogando para que isso ficasse até mais rico. Essa expressão felicidade possível, cada um pode dar a pontuação que bem entender. O que eu quero dizer com isso? Se você coloca um ponto final, se torna uma afirmativa. Felicidade possível. Uma afirmativa, uma determinação. Se você coloca um ponto de interrogação, felicidade possível, fica uma dúvida. Se você coloca um ponto de exclamação, felicidade possível, fica um alumbramento, né? Uma epifania. É possível, né?
redescoberta. Se você coloca reticências, felicidade possível, ganha um tom melancólico, quase triste, né? Quase como se fossem migalhas, né? O possível são migalhas, são pequenos restos. Se você coloca entre aspas, fica irônico, né? Felicidade possível. Então é um pouco qual é o olhar que você tem para a felicidade? Ou melhor, de que modo você se coloca na sua vida, na sua existência, na busca de ser feliz, né? Porque nós vamos ver que, na realidade, a felicidade não é algo concreto, ela é algo abstrato, e que, portanto, a gente, no fundo, empreende uma busca que não cessa nunca, né? Que não tem um final, um paradeiro. Bom, mas antes da gente chegar lá, tem algumas perguntas meio que fundamentais e que, de algum modo, vão se ajustar com essa ideia de felicidade. São os nossos porquês fundamentais. O primeiro deles, de novo com a história da expulsão do paraíso, o primeiro homem olha para si e diz: mas por que eu existo? Tem sentido na minha existência? Existe um sentido na existência de um ser que é frágil e que vai acabar, que não vai se eternizar? Por que diabos eu estou aqui? E se eu estou aqui, por que as coisas também estão aqui? Por que elas existem? Qual é o determinante disso tudo? Então, uma boa parte de filósofos muito conceituados vão dizer que não tem sentido nenhum realmente. Alguns mais otimistas vão dizer que o sentido da existência está na própria existência. A vida tem um sentido que é da própria vida, de existir a vida, e dela se fazer e se espalhar. Muito bem. Depois disso, quem estiver conformado com isso, vai se perguntar: e aí, quem sou eu? Porque eu posso dizer para vocês que eu sou médica, psiquiatra, que dou aula de psicologia médica para os alunos de terceiro ano da Faculdade de Medicina, que gosto muito dos conteúdos que eu partilho com os alunos, mas ainda assim, isso é uma parte de mim. E o paradoxo, quando eu digo para vocês quem sou eu já deixei de ser. Porque se eu digo quem sou eu estou apresentando a vocês aquilo que eu gostaria que vocês vissem em mim, mas que não sou eu, em essência. Então, quem sou eu? E piorando um pouquinho mais, que sou eu? Ser humano, um corpo com espírito e mente, um corpo e uma mente, só um corpo? Que sou eu? Essas perguntas fundamentais
ficam circulando dentro de nós e são elas que vão nos nortear nesse caminho de busca de felicidade enquanto sensação de plenitude. E a sensação de plenitude, essa sensação de bem-estar absoluto, muito provavelmente na vida pessoal, ela é experimentada em momentos muito singulares, muito particulares, não o tempo todo, né? Em geral, em experiências, muitas vezes, extremas, ou de contato com a natureza, ou experiências de meditação, experiências religiosas, né? Onde você consegue um desligamento do mundo das coisas para conseguir, vamos dizer assim, entrar num mundo de plenitude, de silêncio interior. Teve um músico que disse que se a felicidade tivesse um som, o som da felicidade seria o silêncio. Muito bem. E aí, como é que a gente chega nessa história, né, de felicidade? Nós que estamos na academia preocupados em resolver as questões da ciência, cada qual no seu campo, a gente já experimentou essa sensação que eu vou falar, que é, quanto mais me conheço, mais eu desconheço. É meio que aquela sensação, assim, que a gente tem um assunto grande, aí você entra lá na pesquisa bibliográfica, começa a destrinchar o assunto, e aí começam a abrir várias ramificações que têm a ver com esse assunto, mas que vão para inúmeros outros campos da ciência. E a gente vai naquele afã de, mas peraí, eu preciso saber disso, eu preciso saber disso aqui também, e isso, e aquilo outro, enfim. E aí, no fim dessa coisa toda, ou dentro desse caminho todo, quanto mais você conhece, quanto mais você aprofunda, mais você desconhece. Então, esse é um dos nossos dramas. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para dentro de mim, mais sombras vão aparecer. Bom, aí aqui é a música do Raul, muito popular, Metamorfose Ambulante, que na realidade tem alguns versos aqui geniais e que apontam para essa necessidade da gente ter ao menos uma abertura para que as metamorfoses possam acontecer ao longo da nossa jornada, para que nós não fiquemos apegados a velhas opiniões, a opiniões formadas, a conceitos muito fechados, estáticos, né? Tem um livro também que fala, de certa forma, dessa tensão que acaba levando para a questão da felicidade humana, que é um livro chamado A Alma Imoral. Ele é escrito por um rabino, Newton Bonder. E o rabino, em dado momento do livro, ele conta uma história, uma parábola, que vai falar muito dessa necessidade da gente de expansão, que o ser humano está permanentemente em expansão, em mudança. Então ele diz assim,
que, por exemplo, que o bebezinho dentro do útero, em perfeita felicidade, né? Ele está sendo atendido em todas as necessidades dele, de temperatura, de alimentação, de paz, de calma. Está lá dentro, tranquilão, nadando, vai para lá, vem para cá. E está muito bem, obrigado. Aos pouquinhos, conforme ele vai crescendo, vai ganhando peso, a gestação vai avançando, o bebê vai ficando cada vez mais apertado. E aquele espaço que, num dado momento, era extremamente confortável, pleno, abundante, vai se tornar uma prisão. E esse mesmo bebê vai ter que empreender uma viagem aparentemente desagradável para sair de um lugar que era opressor para um novo momento de liberdade. E de susto, porque ele vai sair de um lugar que ele conhecia para um lugar desconhecido e amplo. E aí o Rabino fala que nós vamos estar eternamente nesse movimento, saindo de lugares que outrora foram confortáveis, plenos, abundantes e amplos, para outros lugares em busca dessa plenitude perdida. A gente vai estar sempre nessa saudade, vamos dizer assim. Esse quadro é um quadro Monet que eu coloquei porque eu experimentei uma sensação de profunda felicidade ao ter a felicidade de ver esse quadro ao vivo e a cores no museu. E eu fiquei muito encantada com a delicadeza do quadro, com o que ele sugere, quase sentindo assim o perfume das flores no campo. E aí, quando eu coloquei aqui, coloquei para lembrar que felicidade é experiência. Felicidade vai se dar através das experiências, das afetações que nós vamos perceber desse mundo aí de fora. Se vocês olharem bem, a figura é bastante lírica, né? É uma mãe, provavelmente, com seu filho, numa tarde, o tempo parece bastante agradável, tem um pouco de vento, mas a mulher olha para nós, para quem está olhando para a cena. Ela não está olhando para o filho, não está olhando para as flores, ela olha para alguém que chega. E a sensação que eu tenho é que há qualquer coisa de susto, há qualquer coisa de temor, né, no olhar dela, apesar do quadro ser um quadro muitíssimo delicado. E parece que a felicidade também é um pouco assim para nós. Quando a gente a tem e se sente feliz, imediatamente vem um sustinho, um medinho de que aquilo se vá muito rápido, ou seja ameaçado de algum modo. Mas vamos seguir. Aí vamos para os comos, né? Como é que a gente chega nessa tal de felicidade? Acho que eu queria muito uma receita para a minha vida pessoal, né? Não está nos livros de autoajuda. Na realidade, talvez a gente consiga se aproximar dessa ideia pela filosofia, outros se aproximarão pela religião, outros pela arte, outros até pela ciência, né? A neurociência está aí para tentar mapear a felicidade, né?
mas são os nossos comos. Então, como é que a gente chega? É uma busca, gente. É uma busca que não vai acabar nunca. Nós vamos estar permanentemente procurando esse lugar de plenitude. É um pouco como a lógica do escalador. É claro que o escalador chega no cume da montanha, ou na maioria das vezes chega, mas ele nunca está satisfeito. Ele nunca diz, bom, agora acabou, não vou mais fazer nenhuma escalada. Na verdade, ele está sempre querendo um desafio maior, ou revisitar uma montanha já conquistada, né? Então, nós somos um, um permanente escalador. A gente precisa de equipe, a gente precisa de treino, precisa de equipamento, precisa estar motivado, né? Então, a felicidade é também um processo de autocuidado, é uma escolha de um caminho, uma tomada de consciência, uma decisão. Eu quero e preciso ter uma atitude que me coloque num caminho de felicidade. E aí vem a coisa mais difícil para o ser humano: assumir a autoria da própria existência. Porque nós somos seres com inúmeras fragilidades. E uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é colocar a culpa das nossas mazelas em outros. Não necessariamente outras pessoas, pode ser, enfim, no imponderável, né? Mas esse caminho exige que a gente pegue a nossa existência, olhe para ela e diga, bom, é isso aqui que eu tenho, então eu vou fazer o possível para isso aqui ser bacana, valer a pena, né? Acho que talvez essa seja a melhor expressão, valer a pena. Tem que valer a pena esse caminho. Eu botei também essa foto ela fazia parte de uma instalação artística que foi feita em Paraty durante uma série de competições de ciclismo, de trail, de natação, e tinham os artistas locais fizeram uma instalação com vários cataventos, e cada catavento tinha um dizer, e eu gostei imensamente desse: mova-se na direção dos seus sonhos. E eu achei muito apropriado para isso, para esse momento aqui. Essa ideia de que é um movimento na direção dos nossos sonhos, dos nossos ideais, daquilo que a gente configura como bom para nós. Veja que eu falei bom, não falei perfeito, não falei ótimo, não falei maravilhoso. É bom. Tem uma medida. Muito bem. Aqui é um exemplo de caminho para a gente mais ou menos visualizar a ideia da coisa. Então, a gente tem flores num primeiro plano. Nós temos um caminho que não é exatamente difícil, mas também não é exatamente fácil. Não é uma estrada plana, reta, asfaltada, maravilhosa, larga, né? É um caminho de terra, com uma vala no meio, cheio de pedregulho, mas que chega numa praia, né? Muito provavelmente numa praia paradisíaca, ou pelo menos numa praia com pouca gente,
né? Que você vai poder aproveitar a praia com fartura, com abundância de aproveitamento, né? Então, essa foto traduz essa questão do caminho, que pode ser árduo, pode ser difícil, mas que ele vai chegar a um lugar de, de boas de experiências positivas. Essa aqui é uma música do Caetano, que até dá título a um livro que eu li e também me ajudou a compor essa palestra, que é Felicidade Foi-se Embora? Ponto de interrogação. É do Mário Cortella, do Leonardo Boff, do Frei Beto. Cada um vai falar a respeito de felicidade de acordo com o seu olhar. Mas o bonito dessa música, é uma música curtinha, mas muito melodiosa, muito feliz, né? Caetano consegue, em poucas palavras e de uma forma assim muito sutil, falar coisas maravilhosas. Então aqui vem a ideia, né, de que a felicidade indo embora, fica a saudade, e que o personagem, a pessoa que está cantando a música, prefere lá fora, porque lá a falsidade não vigora, né? E a casa fica como lugar de referência, né? Como lugar bom, a casa. Essa casa a gente pode entender como uma casa ampliada, né? Como a casa planeta, como a casa terra. E isso a gente vai falar também mais à frente. Bom, olha o enrosco. Como é que é possível a gente construir uma ideia de felicidade se nós temos a consciência de que somos seres frágeis, incompletos, dependentes do outro para uma sensação de completude e finitos, né? Até onde a gente sabe, nós somos o único animal que tem noção da sua finitude, consciência da sua finitude. Os demais animais podem até ter algum tipo de percepção da finitude e tal, mas até onde a gente percebe, eles não têm essa consciência plena como nós temos diariamente, cotidianamente, né? E que a pandemia veio aguçar ainda mais, né? Trazer isso ainda mais a mim. E como que a gente fica feliz desse jeito, né? Vivendo uma vida que é ora clara, ora escura, ora triste, ora alegre. Como é que a gente consegue isso? Aí, voltando no slide bem anterior, é a história do caminho. É você conseguir escolher caminhar, escolher não olhar, digamos, para o caminho que é cheio de pedregulho, e sim para a florzinha na beira do caminho ou para o horizonte do mar, né? Em vez de você ficar reclamando que o pé está machucado, que deu uma topada com o dedão numa pedra, você olhar para o horizonte, né? Ou se não está dando para olhar para o horizonte, perceber que ao seu lado tem flor, tem grama, tem cheiro, tem um solzinho morno e que vamos indo. E aí eu roubei da Marina Silva essa frase, porque eu acho assim extraordinária, assim, é muito, a Marina é muito simples, a frase é simples,
mas é absolutamente complexa, porque é o paradoxo da existência humana, né? Então ela diz: a beleza da condição humana é ser completamente original e também completamente igual. Ou seja, há coisas que me faz absolutamente igual a qualquer outro ser humano. Porém, há coisas que me fazem absolutamente diferente de qualquer um ser humano. Isso na mesma pessoinha, completamente original e completamente igual. E assim a gente vai vivendo nessa confusão e tentando se entender. Eu botei aqui o Pequeno Príncipe porque é uma referência muito delicada de um livro que fala de criança, de crescimento, de busca, e um livro que é atemporal, que a gente pode ler em inúmeros momentos da nossa vida. Eu já li O Pequeno Príncipe inúmeras vezes, já perdi até a conta. A gente recomenda que os alunos da faculdade leiam, e eventualmente a gente discute algumas passagens, né? Mas eu coloquei aqui porque eu gosto muito da raposa. Acho a raposa de uma sabedoria enorme. Não sou muito fã da rosa, não, mas da raposa eu sou fãzoca. E tem um trecho que a raposa vira para o Pequeno Príncipe e diz assim: se você me disser que vem às 4 da tarde, às 3 horas eu já começo a ficar feliz. E eu achei genial essa frase, porque demonstra como é que esse processo da felicidade vai sendo construído na cabecinha da gente. Então, você antecipar um bom momento, uma boa coisa que vai te acontecer daqui a pouco, já te deixa feliz, já te deixa funcionando numa perspectiva de felicidade. É uma coisa simples. Aqui é uma outra música do Tom, música clássica, que fala: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Ela brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Eu trouxe essa música porque ela fala da fragilidade da felicidade, de como ela pode ser transmutada, né, de absolutamente plena para, de repente, oscilar e cair numa tristeza, né, numa desilusão, num mal-estar. Né? Então, essa música fala lindamente, nos chama a atenção para a fragilidade da felicidade. Muito bem. Então, falei para vocês da natureza frágil da felicidade. Ela não está dando bobeira na vida, né? Ela é uma coisa cara no sentido de que ela precisa ser buscada, e uma vez buscada, você deve preservar, né? Procurar preservar, cuidar dessa decisão de felicidade. Será que ela está à venda no mercado? Né? Será que eu encontro felicidade em livros de autoajuda, por exemplo? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Menos ainda vou encontrar felicidade na sociedade que a gente está construindo,
que é uma sociedade cada vez mais de desempenho e de produção acelerada. E para quê, né? Produção acelerada de quê? Né? E consumo, e consumo, e consumo, como se a profundidade mesmo da vida, como se as coisas que nos conectam com as experiências precisassem ser compradas à exaustão. Então, eu compro um telefone que me é útil para o meu trabalho, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, eu comprei um modelo bom, cheio de memória, faz um monte de coisas e tal. Mas por que eu preciso comprar o modelo mais recente desse telefone? Eu comprei ano passado esse, eu preciso trocar já o meu telefone? Se eu não tenho uma família grande, eu preciso mesmo de um SUV? Qual é o tamanho da minha necessidade? Qual é o tamanho das coisas que eu preciso para eu olhar e dizer: não, com isso aqui eu fico bem, eu sou feliz, é razoável, né? Que tamanho é esse? Parece que a gente não consegue chegar nesse tamanho. E ao contrário do caminho da felicidade que a gente comenta, que é uma busca, mas que é uma busca prazerosa, que você encontra satisfação nessa busca, a busca do consumo, da sociedade do desempenho, da produção acima de tudo, né? Ela é uma busca nociva, ela é uma busca que nos envenena, ela é uma busca que, em vez de nos colocar num caminho de comunhão com as coisas, ela nos coloca num caminho de egoísmo cada vez mais acentuado. E é muito difícil a gente entender felicidade se a gente não pensa em termos de coletividade, né? Não dá para eu ser feliz enquanto muitas pessoas à minha volta estão profundamente infelizes, né? Lembrando também o momento que a gente está vivendo de pandemia, acho que nunca foi tão grave, tão agudo, ou pelo menos deveria ser, a percepção de que precisamos pensar coletivamente. Caso contrário, o projeto de ser humano está fadado, mais cedo ou mais tarde, à extinção, porque a gente vai implodir, né, nessa falta de profundidade, nessa falta de responsabilidade, nessa falta de experiências verdadeiras, né? Bom, e aí eu estou falando para engenharia, eu trouxe alguns numerozinhos. Esses números estão um pouquinho desatualizados, porque, na verdade, os textos que eu peguei são de 10 anos atrás, então é possível que isso tenha piorado, na verdade, porque a gente não vê no duro, uma melhora das relações entre os países, né, e, sobretudo, das relações interpessoais, tá? Então, uma pergunta que muita gente se faz, e os filósofos se fazem, os religiosos, né? Como é que a gente consegue ser feliz se a gente vive num mundo onde metade da população mundial está abaixo do nível de pobreza?
Como é que a gente faz para se entender nisso, né? Nós, no Brasil, em especial, vivemos num país onde a acumulação de capital é absolutamente escandalosa. No mundo, 737 atores controlam cerca de 80% de todo o fluxo financeiro mundial. Essa expressão "greed is good" é uma expressão recorrente nos Estados Unidos, falada jocosamente, né? A cobiça é boa e espelha exatamente essa sociedade mercantilizada de consumo de toda ordem e a toda prova, né? Um consumo desenfreado de bens. E a felicidade não está lá. Curiosamente, hoje de manhã, fiz essa mesma palestra, só que com uma outra pegada, para crianças de uma escola de ensino fundamental e médio. E uma menina, provavelmente aí nos seus 10, 11 anos, com a clareza que só as crianças têm, né? Eu estava nessa parte, e ela falou isso, ela disse assim, felicidade é uma coisa abstrata. O que é abstrato é impossível ser comprado. E ela falou assim, tão simplesmente, mas ao mesmo tempo com uma contundência, né, que só as crianças realmente conseguem esse nível de clareza. E é isso. A felicidade é algo abstrato, a gente não consegue comprar. Lembrar também o papel das redes sociais nessa confusão, que também, é claro que não vamos demonizar tudo. As redes sociais têm um papel que pode ser bom, pode ser favorável, de reunir pessoas que não se veem há muito tempo, de juntar familiares que estão longe, separados, amores perdidos, elas têm um papel interessante. Porém, muitas vezes, elas espelham uma felicidade também artificial, né? Certa vez eu até ouvi uma artista falando que no momento que a gente tira uma foto e vai postar essa foto, você já está mentindo, porque você se preocupa com o cenário aonde você está tirando a foto, você se ajeita, você faz um sorriso, escolhe um ângulo, e aí o que você apresenta não é você, mas é uma imagem que você gostaria que tivessem de você. E isso pode ser extremamente frustrante, extremamente danoso e prejudicar e muito a felicidade das pessoas. Bom, a gente já está terminando e, assim, talvez a minha última fala são fotos aqui, a gente vai ver uma sequência de fotos do Sebastião Salgado, fotógrafo genial, um brasileiro para a gente se orgulhar. E eu trouxe essas fotos para a gente pensar na felicidade como algo também planetário mesmo, né? Que a gente pensar na felicidade como algo que só é possível se eu compartilhar essa felicidade com as pessoas, né? Não adianta simplesmente eu ver o pôr do sol mais lindo do mundo, mas eu estou vendo sozinha. Eu não estou com os meus amigos, eu não estou com os meus familiares, eu não estou com as pessoas que eu amo, próximas.
Eu preciso ter essa possibilidade de compartilhamento. E até isso a gente está perdendo. Seja por esse tempo que gira de uma forma enlouquecida e rouba a gente do convívio que realmente importa, seja porque a gente talvez não valorize idealmente determinados momentos, seja porque a gente não está permitindo que a natureza seja a natureza. Então, essas fotos são para lembrar a gente a potência da vida. Aqui é para chamar atenção para essa coisa da desigualdade. Eu olhando para essa foto, não sei por que eu pensei num Cristo crucificado moderno, né? Assim, uma coisa de um sacrifício humano, né? Me passou essa ideia. Há aqui uma menininha dos representantes dos povos originários e a sabedoria que essas pessoas guardam, né? E a capacidade que essas pessoas têm de olhar o mundo com generosidade, com simplicidade, observando as coisas numa outra ótica completamente diferente da nossa, poluídos de todas as formas que a gente possa imaginar. E, finalmente, a potência da floresta, das árvores, né, dos rios, o fluxo dos rios e a grandiosidade da floresta. E, para fechar, gente, vou botar um trechinho de uma música para vocês, para a gente terminar assim, pensando em alguns caminhos, né? Acho que para nós brasileiros, essa busca da felicidade, ela se associa muito com resgatar as nossas raízes, a nossa cultura, o nosso lugar, porque me parece que nós fomos, não tem outra palavra, vilipendiados, né? Nós fomos roubados no que a gente tem de mais nobre e mais bonito. Mas estamos aí. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, 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 que a vida vai melhorar. Cantei o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantei o samba de break, o samba moderno e o samba quadrado. Canta estirada o cuello, o pouco machista, o baião chachado. Mas não canta essa moça bonita, eu quero estar com o marido do lar. Canta, canta. É isso, gente. A mensagem é essa, né? Vamos cantar e encantar, né? E nos encantarmos pela vida, pelas experiências, por tudo aquilo que é capaz de nos lembrar o quão de maravilhoso existe na condição humana, né? E o quão potente nós podemos ser. É isso. Deixa eu desligar aqui a apresentação. Muito obrigada, Lina. Marta! Agradeço muito, é um sopro de esperança, adorei, né? Espero que os alunos, quando vejam no YouTube também, gostem muito e aproveitem, né? Esse caminho. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Marta. Depois me manda o link, Tá, vou mandar. tá Obrigada. bom?